Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, um vídeo de comemoração, digamos assim, que sim, como vocês viram aí pela capa do título, já fiz 5 anos de imigração nesse mês de fevereiro. E aí eu decidi fazer uma enquete lá no Instagram, pedindo vocês para deixar perguntinhas que eu irei responder aqui, tirando dúvidas de vocês sobre a imigração, sobre a minha experiência, né? Já que aí já tenho 5 anos de imigrante aqui na Itália. E vocês deixaram algumas perguntinhas muito legais e eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Com muita sinceridade. E tem algumas que eu vou deixar mais pro final, algumas foram bastante repetitivas sobre um tema que é muito sensível pra mim, mas eu vou estar falando tudo direitinho, explicando tudo direitinho no final do vídeo, então já assista aí tudo pra vocês ficarem por dentro e deixa também já aqui um super like pra nos incentivar a continuar gravando mais vídeos aqui pro canal. E também já se inscreva e ative os sininhos das notificações para não ficar fora de nenhum conteúdo. Tudo que eu postar você vai receber aí de primeira mão no seu telefone, na sua TV. E bora lá pro vídeo! Bom, gente, eu tirei print de todas as perguntinhas. Eu não vou estar mostrando aqui, né? Eu vou estar mostrando a pergunta, mas não vou mostrar o IG da pessoa, né? Por questões de privacy, tá bom? Mas eu já adianto que foram perguntinhas muito boas. Eu quero agradecer a todos vocês que me acompanham e me seguem lá no Instagram, que interagem comigo de uma forma espetacular. Eu sou muito grata a Deus pela vida das pessoas que Ele tem colocado na minha vida, que tem cruzado o meu dia a dia através das redes sociais aqui, pessoas maravilhosas. Eu tô muito grata a Deus mesmo pela vida de vocês. Bom, gente, eu vou estar respondendo aqui a pergunta da Juliana. Ela perguntou assim: oi, sou nova aqui, também estou adorando seus conteúdos. Demorou muito para você se adaptar na Itália? Eu diria que em algumas coisas sim, né? A Itália já sou suspeita para falar, porque eu já conhecia a Itália, né? Eu já tinha vindo antes para conhecer a família do Giuseppe, já tinha vindo passear antes, então assim, eu já gostava de algumas coisas. É fácil de adaptar em algumas coisas, mas você vindo passear é muito diferente de você vir morar. Então a minha adaptação como residente na Itália, o que eu tive mais dificuldade foi na questão social, digamos assim, no falar, né? Eu me travava muito, às vezes eu ficava muito dependente do meu marido para falar, eu me fechava e isso não é bom. É bom que a gente tenha essa iniciativa de, mesmo falando errado, italiano, falando italiano errado, a gente tentar se comunicar de alguma forma e não se fechar, né? Principalmente para as pessoas né, novas que aparecem na nossa vida. Então, assim, essa foi um ponto que mais tive dificuldade na minha adaptação, tá bom? E o resto, alimentação, essas outras coisas, foi fácil, foi facinho. A Itália é linda, ela te proporciona aí experiências maravilhosas. Mas de resto eu posso dizer que foi muito tranquila a minha adaptação aqui na Itália. A Larissa, ela perguntou: sua filha consegue entender o português do Brasil também? Sim, gente, a Isabela, ela entende muito bem o português, ela canta as musiquinhas, ela sabe falar oi, bom dia, boa tarde. Ela fala algumas palavras, ela fala ai, gente. Tipo, ela fica me repetindo e ela entende tudo. Tudo que eu falo e o pai dela fala em português, ela entende. Só que hoje ela escolheu como idioma mesmo, mesmo se eu falar com ela em português, eu e o pai dela falar em português, ela quer nos responder em italiano. Então eu digo que ela sabe o português, mas ela fala só o italiano. Ela fala o português só mesmo quando eu peço, fala oi Isa, fala bom dia Isa, e ela fala. Mas se você perguntar alguma coisa pra ela, ela vai te responder em italiano. Ela, né, já entendeu que a língua madre dela, que a língua principal da vida dela é o italiano. A Laura, né, ela colocou: parabéns, estou há 4 meses e já parece uma eternidade. Muito difícil, parece não haver uma luz no fim do túnel.
Gente, o primeiro ano eu acho que é o mais difícil, né? Porque é uma fase que você tá se redescobrindo, é tudo muito novo. Então, assim, 4 meses, realmente eu me lembro que eu também tava com esse mesmo pensamento seu, sabe? Que as coisas parecem que não vão encaixar, que parece que você não pertence àquele lugar. E, enfim, é o início da vida do imigrante, é assim, é um pouco difícil. A gente vai luta atrás de luta, só que também é vitória atrás de vitória, gente. Eu me lembro que no meu primeiro ano eu tive experiências maravilhosas. Eu tinha uma sede, assim, de fazer as coisas acontecer muito grande. E é esse início que a gente tem que aproveitar, esse gás que a gente tá, pra ir correr atrás mesmo. Porque depois, com o passar do tempo, a gente meio que vai deixando as coisas acontecer e não é que a gente perde a vontade de fazer, de correr atrás dos nossos sonhos. Só que a rotina, as coisas vão se adaptando e a gente também vai tranquilizando um pouco mais. Então, assim, é um início difícil, mas é um início muito gostoso, que depois você vai lembrar daquilo, é o que vai te marcar. É as primeiras experiências, é o primeiro contato com essa cultura, é os primeiros passeios, visitas em lugares importantes aqui. Enfim, é tudo muito marcante. Então, apesar de ser difícil, é muito gostoso. Minha irmãzinha Ana Marta colocou 5 anos de saudade. Sim, 5 anos de saudade, gente. Uma eterna saudade, assim, é imensurável, né? Eu até coloquei, fiz um post que eu coloquei, né? Que a saudade que eu sinto hoje é da mesma distância entre o Brasil e a Itália. E é uma saudade, assim, que é muito grande. E a gente vai vencendo um dia de cada vez. Eu não quero chorar, então não vou nem ficar comentando muito a sua perguntinha, o seu comentário aqui, maninha. Mas é sim, é uma saudade imensa. A Scarlett perguntou: você é de qual região da Itália? Foram para a Itália com qual finalidade? Gente, eu sou da região, agora estou na Emília-Romagna, mas a gente morava antes em Abruzzo, né, em Pescara, na região de Abruzzo, que é mais central, centro-sul da Itália. E a gente teve essa mudança de país, né, primeiramente, saindo do Brasil. Para quem não sabe, eu sou casada, né, com o italiano, meu marido é italiano, só que a gente se conheceu no Brasil e ele veio morar comigo no Brasil. A gente teve 8 anos de casados no Brasil, vivendo no Brasil, e eu não tinha um desejo, assim, de morar na Itália. Eu não tinha essa vontade, nem antes de conhecer ele, nem depois. Então a gente vivia a nossa vidinha lá e tava tudo bem. Quando a gente decidiu que queríamos ter filhos, tínhamos 6 anos de casado na época, e então ali tudo mudou. Eu comecei a pesquisar e ver e tudo sobre maternidade, e eu também descobri um problema de saúde. Para quem não sabe, eu tirei um rim, tive que tirar um rim inteiro, então a questão da saúde também pesava. Ali a gente sentou uma noite e decidiu. Foi assim, foi mesmo colocando prós e contra. Então foi a decisão de ter filhos que nos fez imigrar, né? Que fez ele retornar para a terra dele, porque a gente, tendo essa opção, né? Era uma opção que a gente tinha de ter a nossa família, constituir a nossa família ali, ou constituir aqui. Então a gente optou por crescer filhos aqui, né? Hoje a gente tem uma filha só, mas a gente pretende ter mais. A gente sabe que aqui, a gente já sabia que aqui as coisas seriam mais fáceis, né? Comprar fralda, colocar numa escola boa, educação, saúde, dar mais possibilidades também para a criança, e a questão também da segurança, né? Eram fatores que pesavam muito, muito mesmo da balança. Porque a gente não era rico no Brasil e a gente não é rico aqui na Itália. O que a gente consegue fazer aqui na Itália, de nenhuma forma eu conseguiria fazer o mesmo no Brasil. Então, foi o que nos pesou mesmo. Foi a decisão de constituir família que nos fez mudar para a Itália. Outra perguntinha aqui: qual foi a maior dificuldade que você já passou na Itália?
A maior dificuldade foram muitas, né? Porque não é fácil, gente, não é fácil. As coisas nem sempre saem do jeito que a gente quer, nem sempre é do jeito que a gente espera. E eu diria que era um momento que deveria ser o mais lindo da minha vida, não foi um dos mais lindos, que foi o meu puerpério. Depois que eu tive a Isabela, né, pra quem não sabe, a minha filha de 4 anos, ela nasceu na Itália, em Pescara, e vai ser na ambulância. Logo depois que eu saí do hospital, os primeiros dias que eu estive em casa foram muito difíceis. Eu tava me sentindo muito sozinha, mesmo tendo a família do meu marido, enfim, não foi um período nada fácil. Eu tava muito insegura também, porque era meu primeiro filho e eu não tinha nenhuma experiência. Eu precisava de ter ali a minha mãe, minhas irmãs por perto. Então, assim, eu me senti despreparada, me senti sozinha. E a gente já fica muito sensível, muito frágil, né? Como mulher no pós-parto, a gente já fica assim. E aquela sensação foi triplicada, quadriplicada, não sei dizer, mas foi um período muito difícil para mim. Então eu diria que essa foi a fase mais difícil que eu passei na Itália. Apesar de ter ocorrido tudo bem no parto, a neném nasceu saudável, eu estava bem, foi um parto normal, eu não tive dores, mas mesmo assim, sentimentalmente foi difícil. Então, continuando aqui as perguntinhas. Como você conheceu seu marido? Amo o seu trabalho. Muito obrigada. Eu conheci o meu marido no Brasil. Ele foi passear, em viagem de passeio, né, com um amigo dele. E eu não moro em nenhuma cidade turística, gente. Eu moro numa cidade de interior. Mas o fato é que esse amigo do meu marido, que é ítalo-brasiliano, levou ele pro Brasil justamente porque ele ia visitar os parentes dele que moram na minha cidade. Então, assim, foi tudo uma coincidência, não, foi plano de Deus, né, que eu falo. E esse amigo dele tem primas que são amigas nossas, né, amigas de colégio, de infância. Então a gente saiu uma vez, não me lembro muito bem onde a gente foi, mas a gente saiu e encontramos com eles, né, ela levou eles e a gente se encontrou. E ali começou tudo. É história para muitos minutos. Eu vou deixar aqui passando um vídeo que eu gravei bem no início do canal, explicando aí eu e ele, explicando a nossa história, tá bom? É um videozinho um pouquinho longo, mas que conta aí todos os detalhes da nossa aventura amorosa, de como a gente se conheceu. Você achou difícil aprender o italiano? Dê alguma dica. Olha, difícil? Não é difícil. Nos primeiros meses já consegue entender bem, lógico, eu já tinha experiências, né, com o italiano, eu já ouvia meu marido falar, eu gostava de ouvir as músicas, né, que ele também ouvia, então eu já tinha experiência, já tinha familiaridade com o italiano antes de morar na Itália. Mas quando a gente chega aqui, a gente consegue entender bem o que eles falam, mas às vezes é na hora de falar que a gente trava, entendeu? Às vezes por um medo nosso. E eu não fiz nenhuma escola. É uma dica que eu daria, é que vocês façam aulas de italiano antes mesmo de vir. Então essa é a dica principal, porque aí você vai ter uma base, né? Você não vai chegar aqui perdido de tudo. Então você vai entender bem, vai conseguir se comunicar ao menos o básico, porque as outras coisas vão agregando conforme vai passando o dia a dia mesmo, conforme você vai vivenciando. Você vai pegando até o sotaque daquela região, daquele lugar que você vai morar. Então, assim, não é difícil. A gente consegue entender bem, consegue se comunicar, às vezes no início com alguma dificuldade, mas igual eu falei, né, que foi uma das coisas que eu tive dificuldade na adaptação. Mas se você não se travar, como eu travei, você vai aprender de uma forma dinâmica, tá bom? Então, a dica é: façam cursos antes de vir para a Itália. Você acha que seu padrão de vida melhorou ou piorou depois da mudança? Uma pergunta assim muito fácil de responder até. Meu padrão de vida. Olha, como eu falei antes, eu não era rica no Brasil.
Não, a gente tinha um carro, uma moto, morávamos de aluguel, não tínhamos nossa casa própria. O que a gente tinha era um restaurantezinho que a gente trabalhava à noite, e eu e meu marido trabalhávamos, éramos funcionários, cada um de uma empresa, durante o dia. Então a gente tinha uma vida que era só trabalhar, mas não tínhamos muito dinheiro, assim, não era pessoas que viajava, então assim, eu não tinha um padrão de vida alto no Brasil. Aqui na Itália, eu diria que melhorou pelo simples fato de que mesmo não ganhando muito bem, mesmo não tendo muito dinheiro, a gente consegue viver bem. A gente consegue levar nossa filha para conhecer lugares novos, a gente consegue sim viajar. Eu me lembro que há 3 anos atrás, eu e meu marido conseguiu realizar um sonho de fazer um cruzeiro, coisa que no Brasil eu sei que seria improponível. Então, assim, melhorou. Ainda tem muito que melhorar, gente. A nossa vida é muito simples mesmo. Como vocês acompanham aqui, a gente não tem nenhum luxo, nada. Mas eu diria que a gente sim conseguiu melhorar a nossa qualidade de vida morando aqui na Itália. A gente tem uma qualidade de vida melhor, a gente consegue viver melhor com um pouco. Quantos anos tem sua filhinha? Acho ela muito linda e esperta. Obrigada. Ela tem 4 aninhos, eu acho que eu já falei aqui também. Ela tem 4 aninhos, ela é de 2019, ela nasceu no mesmo ano que eu imigrei. Eu imigrei em fevereiro, né? Ela foi concebida em fevereiro e nasceu em novembro, ou seja, nasceu em novembro de 2019. Então ela tem aí 4 aninhos já. E uma fofura, minha princesinha, né, gente? Próxima pergunta. O que você diria para quem tá querendo imigrar em 2024? Bom, gente, 2024, o ano apenas começou, né? Então, assim, o que eu diria é, se você já tá com tudo organizado, já se preparou, já tem aí um bom dinheiro, já conseguiu juntar um bom dinheiro, por que não imigrar em 2024? Carol, mas tem guerra. Carol, mas tem preços altos de passagem. Carol, mas tem... Vai ter sempre alguma coisa, gente. Vai ter sempre alguma coisa. Quem passou aí pelo período da pandemia, imigrou aí durante a pandemia, viu que é tudo imprevisível, entendeu? Aquilo sim foi um período difícil. Então, assim, se a gente for esperar as coisas se ajeitarem, as circunstâncias exteriores estarem mais amenas, a gente nunca vai dar o primeiro passo, porque... né? O mundo é o que é, né, gente? A única coisa que você tem que realmente analisar é se você está preparado, se você já se organizou o suficiente, se você já planejou o suficiente, pesquisou, está por dentro aí de como é que tá as políticas do país também, porque é uma coisa importante. E se você já conseguiu juntar uma graninha boa, então imigre, não... 2024, 2025, vai depender não do ano, mas sim da sua preparação, do seu planejamento, tá bom? E agora, gente, eu vou responder foram várias perguntinhas a respeito desse mesmo tema, e que eu vou estar respondendo vocês para fechar aqui e concluir o vídeo, tá bom? Eu recebi perguntas tipo essa aqui. Nesse tempo, você veio ao Brasil quantas vezes? Depois teve, você pretende vir ao Brasil? Você volta para o Brasil com frequência para passear? Vou responder de uma vez só todas essas perguntinhas a respeito de voltar para o Brasil. A colega que perguntou, você volta com que frequência, né, que você vai passear no Brasil? Bom, gente, em 5 anos de imigração, eu ainda não voltei para o Brasil. Foram 5 anos realmente distante da minha terra. Eu imigrei em 2019, depois teve todo o auê, eu engravidei. 2020 já não dava porque tinha a questão do Covid que estava muito recente. 2021 eram nossos 10 anos de casamento e a gente fez a viagem para o cruzeiro em vez de ir para o Brasil. E 2022 meu marido ficou desempregado e a gente teve que recomeçar a vida em outra região aqui da Itália, teve que mudar por questões de trabalho. Ele conseguiu trabalho em outra região, então a gente recomeçou de novo.
E é isso, gente. Em 2023 a gente ainda não tinha uma condição financeira que dava pra gente viajar pro Brasil. E aí eu resumi de uma forma assim bem simples pra vocês que é uma questão, gente, que não depende da gente. Minha vontade de ir pro Brasil é todo ano, de ir todo ano, sabe? Passa datas comemorativas. Já teve nascimentos que eu perdi, né? De sobrinha. Agora em abril vai nascer outro sobrinho. Já teve falecimentos, né? Enterros que eu não pude ir, como vocês acompanharam aí no final do ano. Minha avózinha morreu e eu não estava lá. A nossa condição financeira hoje é de uma família simples. Não dá pra gente se dar ao luxo de viajar todo ano pro Brasil, apesar de ser a nossa vontade. Então, esse ano era o ano que a gente decidiu. Esse ano, 5 anos longe de casa, é o ano que eu quero voltar. Mas não depende de mim, entendeu? É uma coisa que eu entreguei nas mãos de Deus. Deus sabe das minhas necessidades, sabe dos meus sonhos, dos meus desejos, mas é a vontade dele que prevalece. E é uma coisa que faz parte da vida do imigrante, né? Nem sempre a gente vai conseguir voltar para o Brasil. A gente fica sempre naquela expectativa de que esse ano vamos para o Brasil, esse ano vamos para o Brasil. Só que eu acho muito frustrante quando eu tenho que dizer que vou e não dá certo. Então, assim, eu prefiro deixar, quando Deus quiser, eu vou, quando der certo, a gente vai aproveitar, a gente vai curtir, a gente vai numa época que a gente vai estar bem e economicamente, que a gente possa aproveitar também a nossa família, passear e tudo. A nossa prioridade hoje é a nossa filha, né? Cuidar da nossa filha e dar o melhor para ela. Se a gente tiver que sacrificar o bem-estar da nossa filha para poder viajar pro Brasil, eu não diria que seria uma coisa que eu aproveitaria ao máximo, entendeu? Então a gente quer estar bem, a gente quer ter aí um dinheirinho para poder curtir com a família. Então tá nas mãos de Deus. E não pense que é fácil, gente. É um luxo. Viajar pro Brasil é um luxo hoje, porque se você for pesquisar as passagens, gente, com milha, sem milha, é muito caro, subiram muito. Toda vez que a gente vai pesquisar, a gente leva um susto. A gente conseguiu passagens baratas para fevereiro, para esse mês. A gente estava olhando já o ano passado, a gente conseguiu passagens, só que meu marido não conseguiu as férias, né? A empresa dele falou, olha, é um período de alta, para esse mês não dá. Daria para setembro. Então estamos contando que seja a data nossa, setembro, mas ainda não compramos nada porque tá muito caro. E é isso, gente. Deus proverá. Espero muito ter respondido as perguntinhas de vocês, ter atendido aí as expectativas de vocês. E 5 anos como imigrante aqui na Itália tem sido uma escola pra mim. Eu tenho aprendido muitas coisas novas, eu tenho vivenciado experiências jamais imaginadas e assim, e tudo porque eu dei o primeiro passo e tudo porque a gente decidiu mudar de vida. E não estamos arrependidos, muito pelo contrário, estamos cada vez mais confiantes que foi a melhor decisão que a gente tomou na nossa vida, principalmente na questão do futuro. A gente olhando na perspectiva do futuro, sim, foi a nossa melhor decisão para nossa família. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um big beijo e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!